Muito boa noite para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo e hoje a gente vai abordar o tema falando de gestão de risco, segurança, consultoria. Por isso, vamos conhecer de pertinho um trabalho diferenciado da Garra DOPS e 3 convidados que muito conhecem dentro do tema abordado de hoje, para levar para vocês sempre a informação em primeiro lugar. Dentro desse tema, a gente traz 3 convidados, recebendo aqui nos nossos estúdios ao vivo, Henrique Lobo, ele que é o sócio diretor da Garra DOPS, e junto a ele, Gabriel Lobo e Wellington Rezende, atuando aí no departamento comercial, na linha de frente, fazendo a diferença, levando a experiência para que os seus clientes sempre recebam o que há de melhor dentro desse contexto. Tudo isso juntinho com vocês aí do outro lado da tela. Quer participar com a gente? Quer trazer a sua pergunta, a sua dúvida, a informação, observação? Sinta-se à vontade. Todos vocês sempre são os nossos convidados principais. Entra no nosso chat, traz a sua pergunta, a sua dúvida dentro do tema abordado e a gente leva para os nossos convidados. É sempre bom estar com vocês. Obrigado pela companhia sempre. E o meu muito obrigado e uma ótima noite para o Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação, a disponibilidade e o compartilhamento aí um pouquinho da sua experiência dentro desse tema que a gente vai abordar. Obrigado. Tudo bem, Gabriel? Boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado também por estar conosco aqui. Obrigado, eu que agradeço também pelo convite, junto de estar com eles aqui também. Vai participar também trazendo aí, apesar da jovialidade, a sua experiência e como é que é esse trabalho junto a muita gente que faz a diferença dentro do tema de gestão de risco. E também o Wellington está com a gente aqui. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Boa noite. Agradecer o espaço aí, né? Estamos à disposição aí para... Obrigado por estar conosco. Obrigado. Bom, antes da gente começar conhecendo de pertinho o trabalho diferenciado que a Garra DOPS traz dentro desse tema, quando a gente fala de segurança, facilities, quando a gente fala de consultoria, gestão de risco, eu queria entender como é que o Henrique chegou nesse mundo aí, dessa área, desse segmento, como é que tudo aconteceu, você já atuava na área, foi se apaixonando, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Eu comecei lá em Santa Isabel, uma cidade do interior aqui próximo, e eu já dava aula de artes marciais, então eu vim das artes marciais e comecei a dar aula para instrução policial, comecei a dar aula para instrução de segurança, e inclusive armado. E aí, muita ocorrência de furto na cidade, começou a crescer, e aí o pessoal falou, Henrique, por que você não dá um auxílio pro pessoal, não pega a segurança? E a gente começou a pegar seguranças de baile, naquela época barzinho, e aí começou a criar forma, né? E aí a gente montou a empresa, começamos a trabalhar com linhas de monitoramento no segurança em geral, e as outras empresas, o que elas faziam? Elas ligavam pra gente para terceirizar o trabalho. Ô Henrique, eu queria um tal. Aí a gente pegava esse trabalho e começava a fazer o fundamento. E aí lá ficou, se eu não me engano, 5 anos, eu vim para São Paulo, e aí o negócio começou a pegar forma. E aí a gente começou a terceirizar, as empresas ligavam pra gente para fazer esse mesmo trabalho e esse diferencial. Essa é a zona de risco, o que a gente pode para fazer, para amenizar esse risco? Então tinha a portaria, que já era uma coisa que todo mundo sabia. Então nós começávamos a colocar o quê? O policiamento, segurança armado do outro lado da rua. Então o condomínio os condôminos vão chegando, o porteiro ele não tem treinamento específico para lidar com isso. Mas do outro lado sempre tinha o polícia ou segurança armado para estar fazendo a pronta resposta imediato. E aí nós tínhamos uma equipe de pronta resposta em todos os bairros, ficavam separados, que a hora que precisava de um apoio o pessoal ia até o local. E aí a gente começou a trabalhar com essa parte e as outras empresas ligavam pra gente e falavam, eu preciso de tantas pessoas para esse segmento. E aí eles começavam a ganhar nome em cima da gente, mas a gente não aparecia. Porque a empresa X contratava a Garra, mas era só aquela contratação. Aí a empresa X e ela falava assim, o trabalho é meu. Mas era a Garra que aí a gente não aparecia. Depois, conversando com o pessoal, eu falei assim, Henrique, vamos começar a aparecer, porque eles levam o mérito, tá 10 anos no mercado, a gente tá 5 em São Paulo e todo ano contrato renova, o pessoal gosta do nosso trabalho, então a gente vai
começar agora. A gente manteve a parceria com o pessoal que tem, a parceria continua, mas a gente não pega mais nada terceirizado, agora a gente faz o nosso trabalho. Vocês que estão na linha de frente linha de aí, frente. e tem que mostrar quem faz o mérito, quem faz a diferença. O Wellington é do comercial e o Gabriel está começando agora na parte administrativa, ajudando o pessoal do hospital, pegando, né? Porque não é fácil, né? O começo é complicado. Como é que está sendo essa experiência para você, Gabriel? Tá sendo ótimo, cara. Eu acho que é isso mesmo que eu quero seguir adiante, né? Eu segui os passos do pai, né? Um ótimo professor, assim, um cara que tá me ajudando bastante a entrar nesse mercado. Só tenho a agradecer, vou aprender mais e quem sabe um dia tá aí, eu abrir até minha própria empresa, né? Ou fazer parte do quadro societário aí, né? E para o Wellington, como é que é, Wellington? Como é que foi esse mundo aí também da segurança, de facilities, da gestão de risco? Você já atuava também na área? Como é que é para você essa caminhada? Então, sempre atuei também na área de segurança e sempre me envolvi, né? Polícia, essas coisas e tal. E aí, como a área de marketing precisa, né? Criação, essas coisas, eu sempre gostei de mexer com computador, internet, né? Fazer arte, e aí eu dou uma... Só a parte do marketing da empresa, o suporte, o que ele precisa, a gente tá... Começou comigo, na parte de segurança, e aí agora tá na parte do marketing. Já se conheciam desde a parte de segurança? Você conhece acho que há 6 anos, né? Desde 2018, tem mais, né? Começou a trabalhar comigo na parte de segurança e aí agora tá na parte do marketing. Como a empresa, né, no caso, era camuflada pelas outras, né? Aí agora a gente tá jogando na internet, mostrando qual é o fundamento e o... Mostrando o time, de fato, que faz parte da garra, né? Então, aí a gente tá trabalhando para alcançar aí o nosso objetivo, né? Fazendo a diferença. Quanto tempo já tem a garra? 10 anos. 12 anos. A experiência dentro desse 20 mercado? anos. Mais de 20 anos já, então. 20 anos. Atuando já dentro dessa pauta, dentro desse tema, desse segmento, fazendo a diferença. Henrique, quando a gente fala da garra, a gente traz diferenciais. Você considera o atendimento, essa equipe, esse time que você tem contigo hoje, grandes diferenciais da empresa? Sim. Eles são porque são treinados e eu pego muito no pé. Né? Ficar em cima, porque trabalhar com pessoas não é fácil. Mas a pessoa que paga por um trabalho, ela quer o trabalho bem feito, porque a hora que ela está dormindo é a hora que o nosso pessoal está trabalhando. Então a hora que ela acorda, muitos profissionais que estavam fazendo a proteção deles já estão indo dormir e eles nunca vê. Né? Então assim, quem paga quer a segurança, e a segurança tem que ser bem feita, porque não dá pra gente bobear. Né? Segurança é uma coisa que eu falo, você contratou a segurança em primeiro lugar, é a sua segurança, você está pagando para isso. Então eu não posso deixar que de repente um profissional durma, de repente um profissional fique fazendo corpo mole. Então a gente pega muito no pé para isso. Tem um supervisor que sai de madrugada vendo o pessoal como ele está trabalhando, se está nos postos, porque é muita gente, né? Nessa área, quando a gente traz, né, o facilities, a segurança, gestão de risco, consultoria, é um mercado, é uma área que tem, na verdade, uma mão de obra qualificada, escassa, complexa, difícil também? É difícil. É difícil. Hoje, muitas empresas, e não tem como fugir 100% disso, eles preferem a quantidade do que a qualidade. E a gente acaba se perdendo. Quando você pega um contrato, por exemplo, de 30 pessoas, dessas 30 pessoas, nesses 3 meses de experiências, a gente vai garimpando muito. Então, nesses 3 meses de 30 pessoas ficaram 10, outras 20 entraram novas e a gente vai começando a moldar, né? Porque às vezes o profissional fez por fazer, tá ali, mas não gosta do que tá fazendo, e aí acaba tendo a barreira, porque se você fizer uma coisa no qual você não gosta, tá fazendo por fazer, nunca vai ser bem feito. E aí acaba prejudicando o nosso trabalho, porque é o que eu falo para todo mundo, a partir do momento que você erra, você não está só prejudicando você está prejudicando uma equipe toda. Porque do seu erro a gente perde um contrato. E tem 10, 15, 20 famílias. Então quando você for fazer alguma coisa, pense no próximo. E isso eu converso com todos, né? Hoje eu não tenho mais problema com isso, mas eu tive muito. Vocês observam aí, vocês estão na área comercial, estão na linha de frente ali. Como é que estar com esse time? Como é que é essa observação do próprio atendimento de vocês junto aos clientes que vocês atendem? Então, que nem o Henrique falou, né? É uma área que você tem que estar sempre acompanhando o pessoal, né? Porque, que nem ele disse, como é gestão de segurança e as pessoas pagam para isso, né?
a gente tem que estar sempre atento. Inclusive, ele mesmo faz o papel de ir nos postos. É o dono, né? Ele pega o carro dele, que ninguém sabe quem ele é, aí vai lá ver quem tá no celular, quem tá dormindo, quem tá sempre em campo. Ele mesmo. Celular é uma coisa muito complicada, né? O celular ele veio para ajudar em algumas coisas, mas para atrapalhar em muitas, né? Então o pessoal, você tá aqui, o pessoal tá no celular, aí o pessoal tem que estar no posto, tá no celular. Então muitos postos a gente proibiu o celular. O celular é na hora do almoço, na sua hora do intervalo, na hora do trabalho não, porque tira muita atenção mesmo. Se eu trouxer aqui a questão, a grande missão que a Garra hoje leva para os seus clientes, o que vocês destacariam? Olha, a gente destaca sempre o que a gente pode oferecer a mais. O cara fala para mim assim, eu queria o porteiro. Então a gente vê a área de risco ali e a gente dá uma ideia do que pode ser uma coisa para amenizar menos o risco de um roubo, de um furto, né? Então a gente tem hoje profissionais armados na área e a gente faz essa integração. Eu coloco o porteiro aqui, mas do outro lado, sem ninguém saber, fica o policial ou fica a segurança armada. É um custo maior? Sim. Mas como se tratando de segurança, a gente não pode muito que... mas será? Não dá. A hora que... Porque muitas pessoas, elas pecam no quê? Elas só contratam a segurança na hora que o problema acontece. Entraram na minha casa. Você não vai colocar a câmera? Não. Mas depois que rouba, você coloca a câmera. O prejuízo é maior. Aí não adianta, né? E o condomínio é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala... poxa, mas acho que não precisa, só o porteiro. Aí dá um problema, aí eles vão ver que aquela coisa que a gente passou para eles, aquela solução imediata, seria o fator principal para que não acontecesse o furto. E aí acontece, né? Onde a gente menos espera, onde surge. Não pode contar o que eu acho, né? O vagabundo, é o que eu sempre falo, o bandido, ele quer coisa fácil. Ele não quer entrar, trocar tiro, ele não quer sair na mão, ele quer uma coisa fácil. Onde ele vê a oportunidade, ele vai roubar. Ele vai fazer. E se a gente não amenizar esse tipo de facilidade para ele nunca vai, na verdade nunca vai acabar, né? Mas o que a gente puder dificultar pro vagabundo, pro bandido, a gente tá lá para isso. A Garra tá situada em qual região? Tatuapé. Abrangência de atendimento de vocês hoje? Brasil hoje, geral. Vocês conseguem dar esse suporte? A gente tá em Minas, aí tem um pessoal que tá lá, a gente se reúne a cada 15 dias para fazer reunião, porque depois da pandemia, quando começou a pandemia, a gente teve um outro meio, uma outra visão de trabalho, acho que assim como todo brasileiro, né? Eles ficaram mais em casa, né? Então conseguiram desenvolver um trabalho à distância, então isso ajudou, né? Porque eu não preciso estar lá para saber que o trabalho está acontecendo, né? Vou para lá para geralmente fechar um contrato às vezes, para mostrar o trabalho e aí o pessoal fica responsável por lá e vai me passando tudo que está acontecendo. Hoje, quando a gente traz o Garra DOPS, quais os setores que vocês atendem? Quem pode ser um potencial cliente de vocês? Quem pode contar exatamente com os serviços da Garra? Olha, condomínios, tá? Segurança pessoal nós temos, que é o empresário, tá? Obras construtoras, que nós temos muito, limpeza, portaria em geral e hospitais, que hoje é nosso segmento também. Nós colocamos a equipe dentro do hospital para gerenciar tudo, tanto a parte administrativa quanto a parte de segurança em geral. Quando a gente comenta essas áreas que hoje a Garra dá esse suporte, esse atendimento, o que vocês observam quando vocês olham de hoje lá para trás, falando de mercado? Muita coisa nessas áreas foram mudando, foram inovando. Qual que é a observação profissional de vocês? Muita coisa mudou. É. Muita coisa vem mudando, tecnologia, aparamentos de câmeras, né, que antigamente não eram tão boas, hoje são. A inteligência artificial chegou para ajudar em muitos fatos, né? Mas não substitui ainda a parte humana. Alguns sim, alguns fatores ela substitui, mas no operacional, que é o nosso forte, o nosso focado para que não aconteça o que a gente não quer, que é um roubo, um furto, ainda a inteligência ainda não chegou ali. Mas em outros fatores de portaria, de comunicação, visualização, ela vem cada vez crescendo mais. E é isso que vocês observam também, Gabriel, Wellington? Como ele disse, né? A inteligência artificial, ela aprimora o serviço da gente, né? No caso, né? Mas substituir a mão de obra para pessoa, né, física ainda, acho que não... O lado humano ainda tende a controlar de uma certa forma tudo o que acontece. Porque o operacional, por exemplo, você pode colocar uma portaria remota,
Mas a portaria remota, como porteiro, não vai impedir na hora que você chega no seu prédio que o bandido te roube. Aí você vai precisar do quê? Você vai precisar de um polícia, vai precisar de uma segurança armada especializada do outro lado para que impeça isso. Né? Então, assim, eu não consigo colocar uma câmera só lá, igual tem hoje nos prédios, muitas câmeras que fazem o reconhecimento. Isso é formidável, mas até o policiamento chegar, até a pronta resposta chegar, já aconteceu. Independente da área, o que vocês observam quando a gente fala da importância de uma boa gestão de risco? Independente do segmento que necessita desse serviço, o que é para vocês a gestão de risco? É a observação do local, você ir no local e ver o que ali está faltando em segmento de movimentação, tipo de pessoas que frequentam, tipo de pessoas que estão ali. Né? Então, assim, baseado nisso, nós temos uma equipe que vai falar, olha, aqui a gente precisa de 2, 3, 4, 5 seguranças. Aqui há necessidade de um segurança armado. Ali não. Então, esse fator de risco, ele muda muito de bairro para bairro, de comércio para comércio. É isso que vocês observam também ali no dia a dia. Iluminação, né? Passagem de pessoas, fluxo, né? Horários ermos, né? Que não tem muita gente, né? Então, aí, no caso, a equipe faz a avaliação do risco para a empresa, né? No caso, 1 ou 2, 5, 6 pessoas, aí vai de acordo com a necessidade, né? É isso que você vem observando também, Gabriel? Sim, principalmente lá no hospital, né? Que a gente também faz lá presta serviço para um hospital ali em Arujá. Eu tomo conta da parte administrativa de lá. E é exatamente isso. Tem que ter toda uma gestão, tem que ter todo um preparo, tem que ter um controle de tudo, de quantidade de pessoas, de funcionário, dos riscos, né, do trabalho noturno, de noite, quando está muito cheio o ambiente. Tudo é observado. Tudo é observado e tudo é repassado para sempre prestar o melhor serviço. O Henrique, quando a gente fala de segurança num geral e consultoria, vamos agregar segurança, consultoria, como é que você vê essa conexão com a gestão de risco? Todos são pontos importantes, todos tendem a somar, agregar? Tudo que você puder agregar de informação, de tecnologia e de mão de obra especializada é o que vai diferenciar o bom, o ótimo e o médio, né? Então, se você tivesse... É o diálogo com o profissional que trabalha ali, é a pesquisa de campo, né? Então, tudo isso vai agregar muito na contratação, no local que você trabalha, no local que você atua. Não pode chegar e falar que aqui tá bom, de repente ali tem uma falha, né? Porque o nosso trabalho, ele entra justamente porque existem essas falhas. Se não existissem essas falhas, a empresa de segurança não existiria, né? Então, é assim, num grosso modo dizendo, a gente trabalha em virtude das falhas de furto por causa do... Se não tivesse bandido, não haveria o nosso trabalho. Se não tivesse bandido, não haveria polícia, né? Então, assim, a dificuldade de uns é a soma de outros. Só que a segurança faz a diferença em tudo, né? Em tudo, ela precisa. E é melhor, né, antes prevenir do que remediar, como diz o velho ditado. Não, sem segurança não dá para ficar. Sem segurança, qualquer local, ou barzinho, ou qualquer lugar que você coloque o seu estabelecimento, ele vai ter que ter uma segurança, ou seja de câmera, ou seja de mão de obra humana, né? Não tem como. Ou até animal, que muitas vezes tem os canis, né? E hoje, a insegurança está cada vez maior? Vocês observam isso? Muito. Tanto é que o medo das pessoas, famílias, tanto é que o comércio de carro blindado cresceu muito, né? Nos últimos anos em São Paulo, no Rio, né? No Rio começou bastante, agora em São Paulo cresceu muito. Por quê? Porque a violência é muito grande. Da experiência que vocês vivenciam no dia a dia, dos clientes que vocês têm em várias regiões, aliás, regiões diversas, falando de Brasil, onde que vocês observam que está mais perigoso? Puxar São Paulo. São Paulo. O Rio, a gente tem índice em comunidades, né? O São Paulo não. São Paulo é rua. Você está no centro de São Paulo, tentam quebrar seu carro. Se for blindado, trinca. Se não for, roubam seu celular. Se separar o carro ali, eles roubam um pneu. Então a insegurança está muito grande em São Paulo. Muito grande em São Paulo. E a dificuldade de você ter uma pronta resposta ativa
devido a toda uma legislação, acaba complicando um pouco mais. E o que vocês acham que ainda falta? Justamente quando a gente traz a segurança em pauta. Para melhorar, eu diria. Falta mais incentivo do poder público, né, em melhorar o policiamento, né, e dar mais material das pessoas capacitadas trabalharem. Você acha que o Garra DOPS traz um pouquinho disso que o mercado, que a sociedade vive como uma carência, vocês ainda conseguem suprir através do suporte, da estrutura, da equipe de profissionais, da experiência. Então vocês fazem aí um grande papel, uma grande parte aí para poder tentar sanar um pouco dessas dificuldades. Exato, porque a gente acaba minando, né? Por exemplo, assim, aquele local é um pouco mais de risco. Então, o marginal que ele vê que ali tem uma segurança, ele não vai entrar e vai roubar, ele vai primeiro andar, porque esse é o trabalho do vagabundo. Ele olha, ele não vai chegar ali e falar, eu vou entrar ali. Não. Primeiro ele vai ver por que a porta está aberta. Tem alguém ali dentro? Tem alguma coisa ali dentro? Então primeiro ele vai observar, porque ele tem tempo para isso, né? E aí a partir do momento que ele vê que a coisa tá fácil, ele vai e entra e aí traz o prejuízo. Então a rua é a mesma coisa. Ele não vai parar uma moto na porta de um condomínio, por exemplo, para assaltar alguém que está entrando. Por quê? Porque ele não sabe, ele não chegou ali agora e falou, não, primeiro ele passou. Olha isso. Primeiro ele já andou. tá de olho, né? Tá de olho, ele viu que tá fácil, porque só tem um porteiro. Então quando a pessoa entra e ela tem que parar obrigatoriamente para se identificar, é a hora que, mesmo com o carro blindado, ela tem que baixar o vidro muitas vezes para se identificar. É a hora que acaba acontecendo o índice de assalto, de roubo. Quando vocês observam a presença da equipe, desse trabalho que o Garra traz, vocês acham que isso obviamente inibe demais? Ou o pessoal fala, opa, é melhor aqui não, vamos correr para um outro lado mais fácil, como você trouxe, a ideia da facilidade, que é o que eles buscam, né? É facilidade. Se você tiver num bairro com bastante policiamento, o índice é muito menor de qualquer coisa. De roubo, de briga, de discussão. Se não tiver, se tiver ausência disso, é muito maior. Então eles não querem, o bandido ele não quer coisa fácil, ele quer coisa difícil, ele quer coisa fácil. Chegar, fazer, ir embora e ficar dando risada. Quando você coloca meios para dificultar isso, dali ele vai para outra área. Ele fala, ali não dá. Tem um carro de segurança parado, tem um cara que ele observa até isso. O polícia geralmente ele trabalha dia sim, dia não. E geralmente o segurança armado a mesma coisa. Então ele vai hoje, ele vê que ele tá lá. Ele vai amanhã, ele vê que ele tá lá. No outro dia também ele fala, ele não é polícia. Ele não vai trabalhar todos os dias. Então ele tem essa visão. Se ele vai hoje é um, amanhã é outro, ele fala, opa, uma viatura parada com mais frequência no local, ele vai falar, não, ali eu não vou. Olha isso, ele que eles observam, né? Ele observa, ele tem tempo, né, para isso. Entendeu? Eles têm tempo para isso. E o nosso trabalho é dificultar isso, cada vez mais. Entendeu? O nosso trabalho é dificultar. Complementam alguma observação? Acho que é isso. Que ele trouxe? Nem deixou espaço para vocês também, né? Falou, detalhou tudo. Não, mas é exatamente isso. E eles têm tempo, e é questão de uma equipe também, né? Do mesmo jeito que a gente trabalha com uma equipe para proteger, eles trabalham com uma equipe para prejudicar. Exato. Então é muito complicado, cara. É igual muito difícil. Furtos, né? Que aconteceu agora no Tatuapé recentemente, que o pessoal estava saindo, parou um motoqueiro e colocou todo mundo no chão. Só que aí tinha mais um motoqueiro que veio no apoio. Então é assim, às vezes a arma que está com aquela pessoa que faz a primeira abordagem é falsa. Mas se você falar é falso e eu vou para cima, o compasca vai e vem e atira. Então às vezes não compensa. Sabe, né? Os caras chegam do nada. Exato. E é uma verdade. Agora se tem um lá, outro lá, o cara fala, a gente tá em 2, mas tem um segurança lá, tem outro ali, não vamos arriscar, vamos para outro local. Enquanto as pessoas entenderem, acharem que não vale tanto a pena investir, isso aí não funciona, sempre vai ter falhas e sempre vai acontecer isso. Gestão de risco, consultoria, segurança é a pauta, é o tema do podcast executivo. Você está chegando agora, quer participar com a gente, quer trazer a sua observação ou a sua pergunta, a sua dúvida, sinta-se à vontade, levamos para os nossos convidados e eles também vão auxiliar vocês aí na resposta, de repente numa dica, numa observação que é pertinente e importante. Participem com a gente. O Sidney também está participando com a gente. Obrigado, Sidney, uma ótima noite para você. Ele trouxe uma questão aqui, falando do mundo corporativo,
Quais são os principais tipos de riscos que as empresas enfrentam hoje? O que vocês observam? Mão de obra especializada. É aquilo, o corporativo hoje, ele entende que a quantidade nem sempre é qualidade. Então, por exemplo, eles pegam um contrato de 80 pessoas, não dá para saber o que é bom, o que é ruim em imediato. Eles vão contratando. E aí é a hora que acaba pecando, porque aí o contratante fala, olha, o porteiro estava assim. Então, existe um tempo para mudança, né? Mas sempre vai ter o problema do profissional mal treinado e mal preparado para aquela área. Observam? Sim. Igual ele tinha falado no começo, né, que em questão de experiência, a empresa ela garimpa muito, né? É muito sobre isso. Porque às vezes o funcionário, claro que tá precisando, aí ele vai chegar e ele vai falar assim, não, eu já fiz isso, eu tenho experiência, mas na prática não serve. Não é bem então assim. É muito difícil achar gente competente para estar nessa área. Wellington, é o que você observa também. Sabe fazer tudo, quando numa entrevista, né? Aí no dia a dia você vai descobrindo e que nem você falou, aí vai garimpando, né? E é na prática que tudo faz a diferença, né? Mas isso é em soma em todas as áreas, né? Sem dúvida nenhuma. É difícil quem veste a camisa, né? Quem veste a camisa tá 10 anos trabalhando com a gente. Eu tenho um funcionário meu que tá 10 anos comigo, desde o comecinho. Desde que começou. E às vezes eles falam, pô, Henrique, eu falo, meu, vai, tenta montar alguma coisa, fazer alguma coisa. Se não der certo, você volta. Acontece muito isso. Portas abertas. Portas abertas. Isso é legal. Portas abertas sempre. Quando a gente fala de processos, de estratégias, qual que é o primeiro passo na visão de vocês para uma boa gestão de risco? Já vamos pegar o segredo da própria Garra aí. O que se vocês levam aí como um ponto principal? Olha, o profissional, primeiro de tudo é o profissional, é você saber com quem você está trabalhando e o local no qual você está atuando, né? Porque você precisa conhecer a sua casa, né? No caso o âmbito de trabalho na região, para saber onde você tá colocando, né? O seu pessoal para trabalhar. Que não adianta eu falar, eu vou vir aqui trabalhar, mas eu não conheço nada, eu só entrei para trabalhar. Eu preciso conhecer os 4 lados, eu preciso conhecer quem passa, eu preciso conhecer o morador, eu preciso conhecer tudo para saber. E aí nisso eu vou pegando os pontos de falha daquilo lá, né? Para que evite acontecer o risco, né? Quer dizer, quando vocês chegam, quando a empresa chega, quando a Garra DOPS chega nas empresas, independente do serviço que é solicitado para vocês vão entender tudo o que está acontecendo, conhecendo pontos, para justamente poder oferecer o que há de melhor em termos de solução para cada cliente. Porque é até mesmo para passar o orçamento, né? Ele fala assim, eu quero 3 porteiros aqui, né? Eu quero 4 pessoas na limpeza, mas e o risco externo, que vai trazer um risco interno? Eu não posso colocar o meu profissional lá também, né, desguarnecido e ele ser rendido e depois falarem, a empresa estava lá, não prestou o serviço que deveria prestar. Não. Tem esse cuidado também. Tem esse cuidado. Fala, olha, essa aqui é uma região de risco, igual obras mesmo. Perto da onde, né? Quantos seguranças a gente precisa? A gente precisa de segurança armada, a gente precisa do apoio, né, operacional ali. Então tudo isso a gente, antes de sentar com o contratante, a gente fala, olha, tem isso, isso, isso. Entendeu? Então vamos amenizar isso porque eu acho que vale a pena. E aí mostrar uma visão que ele não tem. O empresário não tem essa visão. Mas, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. O muro tem proteção? Tem concertina? Tem câmera? Não. Então é fácil acesso para a pessoa pular. O que acontece muito, que a gente sempre passa, né, de obras para o empresário. Eu falo assim, eu não vou contratar para essa obra o segurança. Tá, e se alguém invade? Se alguém invade, monta um barraco, você não consegue tirar só judicialmente, isso leva tempo. Então ele já vai ver uma outra visão, ele fala, realmente eu preciso de um segurança nesse local. Porque se eu compro esse terreno e eles invadem, como que eu vou tirar? Você não pode chegar lá, meter um trator e tirar todo mundo. Mas pode evitar acontecer isso, Evitar né? acontecer. A gente mostra porque, assim, depois, se o segurança está lá dentro, não vai acontecer. Se não tiver, vai acontecer. A probabilidade é muito grande, né? Então, tudo isso a gente mostra pro cliente para que não aconteça isso. Na verdade, a Garra, a equipe é que acaba identificando, priorizando Sim. os riscos mais críticos. Sim. E aí pegando os pontos mais importantes, e aí é o que vocês passam
né, para os empresários, para essas pessoas que necessitam e solicitam esse serviço. E existe uma certa, como que eu posso dizer ali, pô, mas tem que fazer tudo isso, mas tem isso. O que vocês observam? Existe porque eles não têm esse conhecimento técnico, né? Então isso custa, né? Isso tem um custo, né? Então eles não têm esse conhecimento técnico. Quando você passa, eles começam, mas isso não cabe no orçamento, isso não cabe no orçamento, e acaba enxugando o máximo. Quando vai acontecendo, né, a gente tem um pessoal da Pronta Resposta que isso está em todos, e fala, ó, tá vendo? Ali teve um assalto. Então a gente começa a mostrar pro empresário, pro contratante, que ali há um risco, e ali há uma efetiva necessidade da contratação daquele profissional, entendeu? Não adianta também, né, contratar meio serviço, né? Quer dizer, protege um lado, o outro lado você deixa, quer dizer, ou a gente faz, eu acho que até vocês nem pegam, acho que esse tipo de, não, ou vocês entram para fazer a diferença, ou não dá para fazer nada pela metade, não dá, né? Porque aí o que acontece? É o que eu sempre falo pro pessoal, para você pegar um contrato, demora, mas para você perder é rápido. E aí tem o seu nome. Então, aí o que você achou daquela empresa? Eles não ofereceram, não fizeram o trabalho que ofereceram, mas aí a pessoa que escuta isso, eles não vão querer entender toda a lógica do que houve. Eles só falam, a empresa é ruim. E pronto. E aí você perde 1, 2, 3, 4 contratos. Então, às vezes, é bom você falar, olha, é assim que acontece, é dessa forma, né? Então, não dá para garantir 100%, mas o que puder prevenir, a gente está lá para isso. A visão de vocês, quando a gente fala da Garra DOPS, em relação a esses serviços que hoje vocês oferecem de uma forma diferenciada, o que vocês observam em termos de estrutura, ferramentas? Existe uma metodologia diferenciada em termos de cuidar de cada situação? Esses são pontos diferenciados de vocês? Sim, existe, porque quando o contratante ele faz a contratação, os equipamentos têm que ser de ponta. É porque tudo assim, não adianta o meu trabalho ser bom, o do meu amigo ser ruim. Mas não é porque o meu amigo, o meu companheiro faz o trabalho ruim. É porque eu não dei meios para ele trabalhar. Por exemplo, o microfone. Não adianta o meu estar funcionando, aqui não está funcionando e eu culpar ele. Eu falo assim, você falou errado, você não falou alto, você não falou no tom. Por quê? Porque o equipamento dele estava ruim. Então é tudo um conjunto. Enquanto não tiver esse conjunto do profissional, do equipamento e da sofisticação de tudo que vem acontecendo, não trabalhar em conjunto não adianta. Não vai funcionar perfeitamente. Não vai funcionar. Então não pode quebrar o elo. Não adianta eu ter uma arma, colocar munição que não vai funcionar. Né? E a questão da comunicação do funcionário com a gente para resolver isso. A gente preza muito isso. Esse ponto é importante a também. Comunicação do funcionário com a gente. Não tem essa separação de a gente é chefão, tá em cima. Não tem proximidade, né? Tudo junto. Tem. Então porque tem senão, sempre esse contato. Porque senão não acontece. Porque assim, o profissional ele tem que entender, se ele dormir no trabalho, ele vai prejudicar toda uma família. Então assim, meu trabalho é certo. Você tá cansado? Avise. Não tem problema, a gente vai substituir naquele momento até você estar apto a fazer o serviço. Mas venha e faça. Então isso daí, essa comunicação tem que ter com todo mundo. Isso é a importância de você não estar só sentado atrás de uma mesa. Não. Tá em campo observando tudo que acontece, né? Tá em campo. Aí eu passo, ninguém me conhece, eu olho, o cara tá no celular, eu ligo pro supervisor. Falo, olha lá, o cara tá no celular. Aí fala 1, 2 vezes, muda de posto. Quando não tem jeito, a gente tem que desligar, né? Porque é o que eu sempre falo. Eu pegando você dormindo, eu vou ter uma reação. E se quem paga pegar você dormindo, é todo mundo que vai perder esse trabalho. É verdade. Entendeu? Então a gente tem que zelar porque quando a gente tem muitos funcionários, a gente começa a ver que a gente tem muitas famílias. E a gente tem que zelar por isso. Porque se você perde um contrato, você vai mandar embora 10, 15, 20 pessoas que são 20 famílias. Então eu prezo muito por isso. É muita responsabilidade. É responsabilidade, é muita responsabilidade. É um hábito assim que a gente vai adquirindo com o tempo, né? A gente não sabia que era tão dificultoso, né, trabalhar com muitas pessoas, mas depois que as pessoas estão na nossa responsabilidade, é complicado. Depois virar algo prazeroso, né? Virar algo que você entrou e não quer sair mais. Por mais de toda a dor de cabeça que tem por trás, assim, é aquilo ali mesmo, é isso que eu vou fazer.
faz por amor, diz que praticamente nem trabalha. É um prazer, Eu só não né? durmo, Tá né? atuando, é o que dizem, fazendo a diferença. Muita gente vem chegando depois na edição do podcast, na pauta falando de gestão de risco, facility, segurança, consultoria, dentro desse tema de grande relevância. Então, a gente queria entender, para que vocês pudessem já compartilhar com os nossos internautas, para que eles também possam entender mais de pertinho. Quando a gente fala da Garra DOPS, falando de serviços, o que hoje vocês oferecem em termos de escopo de serviços para os clientes que hoje vocês atendem? Olha, hoje nós temos limpeza, portaria, que é a controladoria de acesso, né, que hoje mudou o nome, zeladoria, né, segurança pessoal, e nós temos limpeza, portaria, segurança pessoal. Bastante coisa, hein? Nesse Quando a gente fala de segmento, segurança, Henrique, você cita Recepção, né? recepção, recepção. É portaria, né? Quando a gente fala de segurança, você agrega a ideia do comercial, residencial, pessoal também, tem, e pessoal, patrimonial também. patrimonial. É um todo. É um né? leque, é um conjunto. É um todo. Hoje, o que a DOPS não procura não fazer é eventos, né? Porque eu acho que toma muito tempo e acaba que deixando as outras coisas, não que não seja importante evento, que evento é 1, 2, 3 noites, né? E as outras são prioridades porque é um contrato longo, né? Então a gente tem que dar maior suporte. Então o evento hoje a DOPS não procura não fazer muito. Porém, como você trouxe essa questão, essa observação de contrato, esse contrato que hoje a DOPS oferece para os clientes é um contrato padronizado ou não? É muito flexível? É muito flexível. Depende da área de risco, depende do que o cliente pede, né? E aí não é só o que ele pede, é o que a gente vai fazer, a dinâmica do que, olha, isso aqui, porque às vezes ele tem uma visão. Ele fala aqui eu queria 4 seguranças. Então eu chego para ele e falo, olha, aqui você não precisa de 4 seguranças. Eu acho que 2 resolve o seu problema. Então vamos fazer uma experiência com 2, que ele fala, pô, mas eu tinha uma outra empresa que queria colocar 5, 6. Se não é uma área de risco, não tem tanta necessidade. Então é um gasto desnecessário para o cliente, né? Então isso a gente preza muito também. Essa transparência é bacana também, né? Faz a diferença em relação ao cliente. Ele fala, opa, o cara poderia colocar muito mais gente e está falando que não teria essa necessidade. Então é algo que a pessoa acaba criando uma segurança maior ali também. É um vínculo, né? Porque assim, é a sinceridade, né? Você fala, não, eu vou colocar 10 seguranças sendo que não precisa. A pronta, o cliente vai falar, não, então eu vou confiar em você e vou colocar 10 segurança. Mas sem necessidade, então não cabe. De repente ele guarda o que ele tem de verba para investir em outras coisas, né? A parte de consultoria é um ponto forte hoje também que a DOPS traz. Ponto forte. Vocês observam que é de fato muito necessário isso hoje em dia? É necessário porque para você fazer para você ter o entendimento do que precisa no seu comércio, na sua residência, você precisa ter uma consultoria para saber exatamente esses pontos vulneráveis, o que pode e o que não pode acontecer. Entendeu? Então, assim, a gente mostra exatamente o que a pessoa falou, tá vendo aquela porta? Ela pode abrir. Ah, mas não abre. A gente mostra que ela abre com facilidade, né? Então é a prevenção, né? Nada é 100%, mas o que você puder prevenir já é uma grande vitória. Observam? Sim. Complementam? Sinta-se à vontade. Acho que não tem como complementar, ele chega e fala tudo já. Ele não dá espaço, é isso, Wellington? Tudo certo. O Henrique não dá espaço. Aí já. Da consultoria, a gente entra falando de segurança eletrônica, é um outro serviço oferecido por vocês? Sim, é um outro serviço. A distância porque hoje a eletrônica, ela é aquilo lá, é uma central onde ela é interligada e é tudo controlado. Monitoramento também, Monitoramento também. Porém, o que acontece? Ainda não é um serviço 100% de nenhuma empresa, porque existem falhas. Às vezes dá um raio, queima o equipamento, o portão não sobe, aí entra o quê? Os técnicos para poder fazer esse serviço manual, né? Então ali, às vezes, isso estava muito, há uns 3 anos atrás, começou, por uma questão de economia, se colocar muito a segurança eletrônica em portaria remota. E aí hoje a pessoa viu que realmente não é uma boa
100% uma portaria remota, porque fica um operador lá, dependendo da internet, às vezes cai e às vezes não dá o suporte que é necessário. Então hoje a gente já está voltando com o pessoal, com o controlador de acesso ali mesmo, a pessoa física. Você comentou muito de um ponto forte dentro desse mercado, dessa área, que é a tecnologia. Hoje a DOPS, a Garra, ela investe muito em tecnologia. Também investindo bastante em cursos, em novos equipamentos sempre. Só que tudo é custo, né? Tudo é aquilo. Às vezes tem um equipamento que está funcionando, entrou no mercado um equipamento melhor, às vezes o contratante não quer mudar, porque está funcionando. E a gente também não vai forçar. E aí nos novos clientes a gente deixa os equipamentos que nós tínhamos e acaba oferecendo os equipamentos novos. Porque tem que acompanhar, né? É o que eu falei, é um conjunto. Se esse conjunto não trabalha, alguém vai falhar, né? Não adianta a empresa ser meia boa, ela é boa ou ela não é, né? Então, mas eu tenho que dar meios para isso acontecer, né? Eu tenho que dar meios para o funcionário trabalhar, eu tenho que dar meios para ele operar aquilo. E como ele vai operar? Fazendo curso, capacitação, né? Então você vai estudar, vai fazer, porque quando eu não tiver, você que vai arrumar, né? Então a gente precisa estar com esse conjunto sempre afiado. A gente vem destacando aí alguns dos serviços diferenciados que a DOPS, que a Garra, vem oferecendo mediante aos seus clientes. A gente traz o detalhe da parte de facilities também. Então, além da gestão de risco, a segurança, a consultoria, parte de facilities. E aí o Gabriel entra forte na administração voltado a hospitais. O que levou, na verdade, a DOPS a buscar, a oferecer os seus serviços também nessa área hospitalar, por exemplo? O hospital, ele funciona como qualquer outra empresa. A diferença é que a limpeza, ela tem que ser um pouco mais qualificada, né? Então, os nossos profissionais que cuidam da área de hospitais, eles passam por treinamento, porque existem produtos químicos que têm que ser usados, né? Mas a portaria e o controlador de acesso é como outro qualquer. O diferencial mesmo fica na limpeza por causa dos produtos. E há uma série de regras da vigilância sanitária para que esses profissionais atuem na área. Como é que foi para você, Gabriel, estar atuando ali na linha de frente, mediante esse serviço prestado? Olha, no começo deu um pouco de medo, né, pelo susto, mas eu fui pegando um jeito rápido, fui fazendo ali alguns preparatórios, né, fui procurar saber mesmo o que eu tinha que fazer para não chegar de mãos abanando, né? Então, ali eu tive muito apoio dele, ele me ensinou muita coisa. Tive apoio do pessoal do próprio hospital. E hoje eu acho que eu tô indo muito bem. Porque eu tô lá até hoje, né? Então tá. O que você acha, não tenho o que Wellington? reclamar. Você acompanha ali de perto? Eu vou lá às vezes fazer a supervisão, né? Ver se você tá dormindo, se tá usando crachá, se tá usando Tá tudo de acordo. roupa, usando o sapato adequado, com a de seringa, essas coisas, né? O banheiro, ver se tá limpo, essas coisas. Aí eu passo pra ele, que é o dono, né? Pra tentar. Geralmente chega lá, tem um funcionário que não tá usando a roupa. Tem um funcionário que não tá com crachá. E é isso aí, a gente acaba repassando pra gente tá chamando um pouquinho da atenção dele. E na próxima não fazer mais, né? Pra tudo ficar alinhadinho, né? Até porque, pode A falar, nossa Gabriel. intenção é trabalhar com o público, assim, vamos dizer, pra ter uma melhor experiência. Porque o hospital às vezes acontece de estar muito sujo, de estar muito cheio. Então a gente entrou mesmo com essa ideia para proporcionar uma experiência melhor para o paciente. E às vezes rola os contratempos aí, tem que ter esse jogo de cintura, Sim. o profissionalismo para poder lidar com essas situações também, né? Por isso que a empresa ela fornece treinamento para quem vai trabalhar. Na questão da limpeza, da controladoria, da recepção, é tudo feito um treinamento, é tudo acompanhado. Para justamente não ter esses problemas e para saber lidar com os contratempos. Quer dizer, quem chega em campo já chega preparado, chega na preparado. verdade. Você acompanha tudo isso de perto, Henrique? Desde sempre. Eu acho que é o que eu falo, a sua segurança em primeiro lugar. Primeiro a sua, depois a minha, né? Então eu acompanho de perto tudo, eu checo, eu olho onde está errado, converso para mudar. Se o profissional não está trabalhando direito, eu entendo que é o supervisor que não está passando a maneira correta de ele trabalhar, não é o funcionário que às vezes ele não sabe trabalhar, não, você que não ensinou direito. Então a gente passa isso para o funcionário para que ele se mantenha conosco, né? Porque um profissional bem treinado,
e bem pago, ele sempre vai ter as portas abertas, né? E sempre vai ajudar. A gente não é nada, né? A gente precisa deles, né? Se a Garra hoje está com essa quantidade de funcionários, com esse dinamismo, é porque eles se juntaram e falaram, vamos fazer acontecer. Porque só a minha vontade não vai fazer nada, não. Não é só a gente somos vários, Não várias pessoas por trás, várias famílias. É uma equipe de fato, né? Sim. O que você falou, não dá para fazer tudo sozinho. Então tem que ter essa compreensão, essa parceria, essa responsabilidade e esse profissionalismo. E é esse cuidado que você acompanha dia a dia. E é importante fazer todo o olho de todo mundo, né? Falou, olha, você olha ele olha você, e aí chega até mim o que não está acontecendo certo, né? E aí eu tomo as providências. Bom, envolvendo a parte de, como você citou, né, controle de acesso, a segurança, monitoramento e vigilância também. Sim. Vocês coordenam, né? Sim. É um outro ponto que vocês cuidam também. Pode deixar com a DOPS, com a Garra. Deixa. Nós temos uma parceria de helicópteros, né? Onde o empresário ele vem, nós temos carros blindados também, e aí nós fazemos todo o trajeto dele de uma reunião ou de um evento, e aí nós levamos ele de helicóptero, que às vezes é muito mais rápido para uma reunião, então nós temos essa estrutura também. Já tem 4 anos que nós estamos com essa parceria. Pensou até nesse detalhe. O empresário ele liga, às vezes fala, ó, a secretária liga e fala, olha, eu queria marcar, então, o segurança, que na verdade são o motorista, carro blindado e segurança. Então o motorista e o segurança espera ele, pega ele, faz todo o trajeto com ele, né? E aí, de repente, uma reunião um pouco mais rápida, nós temos o trabalho aéreo também para fazer isso daí e facilitar. Porque facilita para ele, o nosso nome acaba crescendo também, porque ele sempre procura a gente, né? Ó, a Paula comentou o seguinte, vocês atuam também com pessoal de segurança, sistemas de alarme e procedimentos de emergência? Procedimentos de emergência abrange a parte de bombeiro, né? Isso daí a gente não faz. Tá. Eu terceirizo isso, outra... porque é uma outra área, né? Então não dá pra gente desfocar. Então a minha área fundamental é a segurança, né? Que é direta. Direta, porque a área de bombeiro, de defesa civil, essas coisas que geralmente os prédios têm, já é uma outra equipe, é uma outra área. Como é que vocês observam esse detalhe quando a gente traz o LGPD? Né, a segurança de dados, a proteção de dados, segurança de redes. Vocês observam, também têm esse cuidado, se atentam a informações? Como é que funciona? Sim, todas as informações, tem um técnico que faz a proteção desses sistemas, né? Nada é 100%, mas ele sempre tem que estar fazendo essa verificação para que não haja dados, né, hacker que de repente trave alguma portaria, algum sistema de segurança, né? Isso já aconteceu muito no passado. Hoje já tem um pessoal já específico para estar fazendo esse tipo de procedimento, para que evite, né? Hoje a DOPS, a Garra, ela agrega a ideia da parceria. É importante para vocês a parceria? Desde o começo. Eu falo que nós não temos funcionário, nós temos parceiros, nós não temos patrão, nós temos parceiro. Porque com uma parceria, uma boa conversa, a gente chega, porque ali tá todo mundo na mesma ideia. Qual que é a ideia? Eu preciso de segurança. Então, o que você precisa? Eu preciso entender aquilo. Então, ele acaba sendo meu parceiro, né? Então, não é só o valor financeiro. Então, a parceria faz com que tudo cresça e flua mais rápido, né? E tenha o meu contato direto para estar explicando o que aconteceu, de repente uma falha que ele viu, né? Então, essa parceria é sempre, né? A empresa começou com parcerias, né? E as grandes empresas terceirizando o nosso trabalho. Isso nada mais é que uma parceria, né? Então, começamos lá embaixo e aí o potencial foi crescendo e hoje mantemos a parceria com quem estava lá atrás, não deixamos de atender, porém hoje nós temos o nosso trilho próprio. Leva o nome, leva o nome, leva a marca, com certeza. Falando de cultura, de segurança, eu não sei como hoje procede, o que vocês observam, quando a gente fala de empresários, de empresa e colaboradores. Quando vocês adentram a essas empresas, a área corporativa prestando o serviço, existe uma colaboração por parte de todos, seja o empresário, seja os colaboradores, tem essa união, o pessoal compreende o que é necessário, o que tem que ser feito? Como é que é essa visão de vocês? Quando não entra muito em sistema de valores, eles entendem. Muitos entendem, mas não acolhem ao que você fala. Porque em relação ao que? Aos valores.
Eles falaram, a gente não tem caixa para isso. Mas num todo, há essa junção, essa parceria sim. Quando a gente traz a política de segurança, o que vocês consideram hoje como os principais desafios na implementação de um serviço oferecido desse pela DOPS, pela Garra? Como eu já falei anteriormente, a mão de obra. É a mão de Ela obra. está cada vez mais precária, né? Porque tem muitas pessoas indo para outro segmento. E os meios que os governos dão de trabalho, porque isso, querendo ou não, ele impacta muito na área da segurança. Um profissional não pode ter arma, um profissional qualificado, ele não pode estar andando armado, só no seu local de trabalho, né? Então, assim, isso dificulta muito o acesso à segurança, né? Porque, assim, não adianta eu colocar numa área de risco uma pessoa que não esteja armado, porque ela vai ser mais um refém, né? Então, essa amarração do governo, num geral, acaba prejudicando muito as empresas de segurança, muito mesmo. O Gilberto está participando com a gente, uma ótima noite, obrigado pela sua participação. Ele traz o seguinte: qual o momento certo de contratar uma empresa de consultoria especializada, falando de segurança e de gestão de risco? Qual é o momento que ele fala, não dá mais, essa é a hora de buscar? É o momento que ele se sente ameaçado por algum motivo. Não precisa esperar acontecer, Não precisa esperar. Não precisa você esperar o ladrão entrar na sua casa para você colocar câmeras e sistema de segurança. Faça isso antes, porque uma hora o prejuízo é maior. O que vocês consideram aí, falando de custo-benefício, um dos maiores benefícios em uma contratação dessa? É a segurança, no geral. Porque assim, quando você terceiriza uma segurança dessa, você entrega o tempo que você tinha, o não tempo que você tinha para a empresa. Então a empresa ela é responsável por isso. Então o custo-benefício lá na frente, ele acaba se tornando, porque, por exemplo, um síndico, ele contrata a empresa, ele vai deixar de fazer o trabalho que ele fazia, porque ele contratou alguém para isso, né, um profissional para isso, e ele vai ter tempo para cuidar de outras coisas do condomínio, do prédio, porque não dá para se ver tudo. E quando você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo nada. E deixa de fazer o que você tem que fazer, essa é uma realidade ou também. Ou você se especializa em um segmento, porque tudo não dá para você fazer, né? Igual como diz o ditado, eu tenho um pedreiro que é pedreiro, pinta, canta, ele não vai fazer nada. Você tem que focar naquilo, porque segurança a gente não pode brincar, né? Não, mas eu também sou bombeiro. Não. Ou você é segurança ou você é bombeiro, você não tem como ser os dois. Esse cenário, quando a gente traz a gestão de risco, a segurança, esse cenário ele mudou muito nos últimos anos, sem focar muito a tecnologia. O que se observou que também teve mudanças? Olha, mudou no profissional, que ficou cada vez mais escasso, tá? Os que permaneceram os que gostam realmente, né? E a criminalidade mudou muito, tá mais forte, tá mais pesada. Infelizmente. O que mais cresceu, né? O que mais cresceu foi a criminalidade. Infelizmente, a criminalidade cresce tanto que às vezes as empresas não conseguem acompanhar. Tendências futuras. O que vocês observam aí? Perspectivas da própria Garra, DOPS. O que vocês têm aí para inovar? Tem aí alguma perspectiva? 2025 praticamente já está aí. O que vocês já estão de olho aí para poder... As tecnologias vêm a cada ano, né? Vêm os processos de mudança de equipamento, de câmera e de tudo, né? E aí a gente acaba seguindo o mercado, né? De uma maneira holística, né? No que vai ser bom, o que vai ser custo-benefício, né? E a gente acaba esperando vir mesmo, a cada vez por ano a gente vê o mercado crescendo muito, drones estão sendo bastante usados, né? Inclusive em áreas abertas onde vai ter algum evento, alguma coisa, então eles estão usando bastante drones hoje, né? E a gente está fazendo treinamentos para se adequar a isso, porque senão a gente acaba ficando para trás em alguns fatores. E é isso, o ano acabando e a gente tá aí. Correndo. Como é que você consegue se manter atualizado aí dentro desse mercado? Você fica muito de olho também no que vem de fora, de novidades? O que vem de fora. É o que vem de fora. A tecnologia a de ponta vem de fora, né? Depois é trazida para o Brasil, mas a gente tem que estar sempre de olho em alguma coisa que vem. Porque nada é novo, tudo é modificado, né? Para sua necessidade.
Então, uma câmera, ela vai vir com novas tecnologias, ela foi modificada para que possa te atender, né? Ó, uma dica para as empresas que estão começando ou querem, de repente, aderir aí a uma estruturação, falando de gestão de risco. O que você poderia trazer aí para esse pessoal que já estava pensando e ficou meio ali com o pé atrás, para eles entenderem de fato a grande vantagem? Olha, vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que se você se propor a montar uma empresa e a trabalhar, você vai ter que se especializar todos os dias cada vez mais. E a desvantagem é que você não vai ter 1 minuto de sono, 1 minuto de paz. E a vantagem em contratar uma empresa? A vantagem de contratar uma empresa de segurança é exatamente isso. Quando alguém contrata a empresa é porque ela quer ela não está fazendo, como que eu posso dizer para você? Ela contrata algo no qual ela não tem tanta experiência. Então ela vai contratar uma empresa no qual é responsável, no qual tem nome no mercado. Dá uma olhada para ver se tem processos, né? A índole da empresa, o perfil da empresa, o tempo que ela tem de mercado, para você não colocar qualquer um dentro da sua casa. Para não entrar em furada. Já aconteceu de vocês conquistarem clientes que tiveram péssima experiência? Muito, muito. Porque assim, é o que eu falo. O ladrão, a empresa de segurança existe e cresce cada vez mais por causa que existe a criminalidade. Senão, nós não teríamos esse campo de visão. Nós entramos muitas vezes, por quê? Porque alguma empresa ofereceu um trabalho no qual deixou de fazer. E aí eles vão ter que mudar de alguma forma. E é a hora que a gente entra. Henrique, Gabriel, Wellington, tem algum ponto, alguma observação que a gente não trouxe nessa edição, que vocês não querem deixar de fora, gostariam de acrescentar para levar para os nossos internautas? Sintam-se à vontade. Falar alguma coisa, Wellington? Você já falou tudo. Alguma... Já foi tudo falado, é isso. O Henrique agregou todos os detalhes. Tudo. Pra você ter uma noção de como ele tá sempre antenado, nada escapa. Nada passa. Nada. E é a questão da comunicação dos funcionários com os parceiros, que vai sempre atualizando, é a questão da conversa, a amizade que tem por fora, né? A gente não preza ali eu só presto serviço pra você. Não, a gente quer a sua amizade, a gente quer levar pra vida pra ter uma boa convivência e assim passar o nome da empresa para frente, né? Henrique, se você pudesse deixar para o pessoal que está nos acompanhando uma mensagem, o que você deixaria? Olha, a mensagem seria: cuide da sua segurança. Cuide da sua segurança, porque a segurança está cada vez pior. Infelizmente, esse é o quadro do mundo, né? Mas o Brasil, principalmente. Então, assim, sua segurança em primeiro lugar. Não economize quando se trata em segurança e saúde. Se você tiver a oportunidade de conhecer um trabalho de um bom profissional, não deixe de conhecer, porque isso daí pode te levar à vida ou à morte. Então a segurança em primeiro lugar. Nessa edição, o Podcast Executivo trouxe a pauta, a questão da gestão de risco, a segurança que é tão buscada, procurada, tão solicitada e necessitada por todos, seja a parte física, seja a parte empresarial. Todos nós precisamos de segurança, a consultoria também de uma forma diferenciada. Por isso conhecemos de pertinho o trabalho diferenciado da Garra DOPS, sendo representada aqui pelo seu sócio-diretor Henrique Lobo, e também participando com a gente o Gabriel Lobo e o Wellington Rezende, ambos do departamento comercial, estando aí na linha de frente, acompanhando tudo o que acontece no dia a dia. Em nome do canal Podcast Executivo, eu queria agradecer demais a participação, a presença de vocês, trazerem um pouco aí da experiência, né, e compartilhar com os nossos internautas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, espero estar aqui mais vezes mostrando aí as coisas boas aí da empresa e as novas tecnologias aí que avançam a cada dia. Hein? Quer deixar um abraço, Gabriel? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram. E é isso, né? Parabéns pelo seu trabalho também, por a gente por você estar conseguindo trazer essa informação do mundo executivo para mais pessoas. O canal é o que o Podcast Executivo traz para vocês dia a dia em todas as nossas edições. A informação em primeiro lugar, a prestação de serviço
com grande responsabilidade e muita relevância. Sucesso, leva um abraço para a família Garra DOPS. Pode deixar. Um abraço. E o nosso abraço também sempre para vocês que nos acompanham com muito carinho, aí do outro lado da tela, sempre as nossas edições dos mais variados segmentos e temas, mas sempre juntinhos. Muito obrigado e para todos vocês uma ótima noite. Tchau, tchau.